Olá, um bom dia para você que acompanha o Esporte na Rede. Estamos de volta com mais uma edição para falar do esporte, né? Falar aí da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A da Fórmula 1, que teve resultado final no último final de semana, até porque Lewis Hamilton conquistou aí, né, o seu bicampeonato da categoria. Bom dia, Clara, tudo bem? Bom dia, Eli, bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Esse final de semana foi um final de semana recheado. A gente teve já a vitória, teve o grande campeão da Série C, né? Tivemos também já o primeiro rebaixado da Série A e o Cruzeiro consolidou-se como campeão absoluto deste ano, né? Com quase o hino dos Santos, né? Que eu falei agora. Mas o Cruzeiro já é o campeão de 2014, né? Bem que a gente já tinha falado para entregar essa taça logo. E essa semana aí é recheadíssima, né, também, né? Pra gente comentar aqui. Isso é verdade, até porque tem Champions, começando a partir de amanhã. League, tem grande decisão da Copa do Brasil, né? Tem preparação para a última rodada da Série B, tem preparação para a próxima rodada da Série A, que pode decidir muita coisa já. Então, essa semana vai ser bem decisiva no mundo do esporte e que vai ter muita novidade. Bom, já que você tocou em decisão, teve decisão no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, a Série C. Paysandu e Macaé se enfrentaram. E com mais de 37 mil pessoas, o Paysandu não foi páreo para o Macaé, apesar do jogo ter terminado empatado em 3-3, e o Macaé, com o empate, levou o título de campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando aí que as duas equipes já conquistaram assim o seu acesso à elite. A elite não, né? A Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu saiu na frente com o Zé Antônio, mas não conseguiu segurar o resultado. O João Carlos empatou ainda no primeiro tempo aos 43. Não, e o detalhe é o público, né? 37 mil pessoas para um jogo de Série C. Tem muito jogo da Série A, mas muito mesmo, que não dá nem metade desse público, viu? Verdade, Clara. Bem lembrado. O público é 37 mil pessoas. O Paysandu saiu na frente, não deu conta. É isso aí. O Paysandu saiu na frente, sofreu o empate com o João Carlos ainda no primeiro tempo. Aos 7 do segundo tempo, o Paysandu fez o segundo gol, 2-1. Até aí o Paysandu estava sendo campeão. Só que o João Carlos apareceu de novo. O João Carlos resolveu atormentar o Paysandu ontem. Atormentou. E não conseguiu dar o título pro Paysandu, né? Aos 13 do segundo tempo, 2-2. E aí tem um golaço, né? Tem um golaço do Rômulo, que fez de letra o terceiro gol do Paysandu. 3-2. E aí o Diego Correia, aos 30 do segundo tempo, empatou para o Macaé, equipe do Rio de Janeiro, que com o empate por 3-3, assim como havia empatado o primeiro jogo em 1-1, se sagrou campeã da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Chuva de gols, realmente. E aí a gente observa, tem muitos jogos que nós acompanhamos, Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, e não tem o público que teve ontem, 37 mil pessoas. Da Série B nem se fala, né? Na Série A já não tem muito desse público, né? Só nos grandes clássicos, né? Nos jogos dos maiores, né? Mas em jogos habituais mesmo, rotineiros do campeonato, não tiveram esse jogo, né? Esse público, né? Até a gente vai falar do jogo do Vila também, que foi uma vergonha comparado com esse público aí, né? Isso é verdade. E se você citou o Vila aqui, o jogo do Goiás, por exemplo. Não, o jogo do Goiás, por exemplo, é um jogo que não chega a ter 10 mil pessoas. Chega. Muito difícil ter 10 mil, 15 mil pessoas. E não é só do Goiás, né? Tem Criciúma, tem Chapecoense, tem Curitiba, Figueirense. Até dos grandes clubes não estava dando tanto público assim nos estádios. O que está atraindo muito, né, é os estádios da Copa, né? Que muitas pessoas vão por ser o estádio da Copa, nem sempre é pelo time. Às vezes a pessoa nem torce pelo time que vai jogar, mas quer ir lá para ver um jogo. Só para conhecer o estádio. Até porque, né, a maioria desses estádios não tem jogos habituais, não tem campeonatos, então é raro ter um jogo lá. Então o povo acha o máximo quando tem um jogo para poder ir reunir a família e levar para o estádio, além de ser um estádio da Copa e tal. Ele aprendeu com o Cristiano Ronaldo, foi? Deve ser, todo mundo inspira-se. Todo mundo inspirando aí no CR7.
E aí, com o empate 3-3, Macaé é campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, já garantido aí na próxima fase. Na próxima fase, não. No Campeonato Brasileiro da Série B. Onde que eu vou com a próxima fase? Tô ficando doido já. Tá, realmente. Vamos passar agora para a Série B, então. Bom, E falar da vergonha. A gente falou de um público recorde, né? Bonito de se ver. 37 mil pessoas. E numa terceira divisão. Em compensação, o Vila Nova, já rebaixado, recebeu o ABC no Serra Dourada na última sexta-feira. Perdeu de 5-3, normal. Só que o público... 126 pagantes. Foi quem? Os parentes do jogador? Deve ter sido, só. Acho que... torcida, parente do árbitro, da comissão técnica, dos jogadores, só. Não tinha mais que isso, não. O engraçado é que o pessoal comentava, brincava nas redes sociais, principalmente no Facebook, falando que a torcida do ABC estava em maior número do que a torcida do Vila. Duvido também não. Também duvido não, pela fase que o Vila viu. E ainda mais tendo confirmado o rebaixamento, e o Vila ainda saiu na frente. Saiu na frente do ABC. Bem normal do Vila também, né? O Vila saiu na frente contra o Vasco, saiu na frente contra outros grandes clubes aí da Série B, mas em compensação não levou nada. Quase nenhuma partida, né? Até por isso justifica-se o rebaixamento. E o detalhe dessa vez é que o título da matéria é ABC vence time pré-olímpico do Vila. Ou seja, estão colocando a garotada para jogar, né? A gente já tinha trazido a informação na sexta-feira que alguns jogadores da base do Vila Nova estavam atuando no time profissional, que eles vão descer para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior no próximo ano. E se eu não me engano, um dos gols aí foi de um desses jogadores da base, o Matheus Anderson, que abriu o placar aos 11 do primeiro tempo, mas depois só deu o ABC. O ABC aos 14 empatou com o Samuel, Diego Junsani virou aos 21, Ronaldo Menezes ampliou aos 31, Madison aos 29 do segundo tempo fez o quarto gol, e aí o Felipe Macena apareceu para fazer o segundo do Vila. O João Paulo fechou a conta para o ABC, 5-2, e Ítalo fechou a conta do jogo, 5-3 para o ABC no final. E o Vila já não tem mais nada a perder no Campeonato Brasileiro da Série B, já que foi rebaixado. Só tem que se preparar para a divisão de acesso do Campeonato Goiano do próximo ano, que começa no dia 1º de fevereiro, junto com a primeira divisão, e para o Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Isso aí, o Vila é uma vergonha, né? 2 rebaixamentos esse ano, e acho que dispensa qualquer comentário, né? É o pior ano do Vila Nova na história, se nós formos observar. Até porque rebaixado para a divisão de acesso, rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Diretoria que não se acerta, nem dentro e nem fora de campo. E o time também não ajuda. Difícil, né? Fica complicado jogar bem assim e conseguir alguma coisa para... E vai ter que usar a garotada da base mesmo e colocar algumas peças de reposição caso precise. Fora que tem que reconquistar a torcida, né, também, né? Que essa é a grande dificuldade. Vai ser difícil. E para reconquistar a torcida não basta jogar bem. Tem que conquistar o acesso da divisão de acesso para a elite do futebol goiano, jogando bem, né, e voltar a conquistar títulos. Porque, se eu não estou enganado, o último título do Vila Nova no estadual foi em 2005. Já tem muito tempo. Vamos fazer 10 anos no próximo ano. 10 anos sem o título estadual aí, o Vila Nova. É muita coisa para uma equipe que é grande. Não, uma equipe que é grande. Querendo ou não, o Vila é grande, apesar da situação que vive. Mas 10 anos sem o título é muita coisa. Bom, a torcida sente falta, né, de um título para comemorar, né? Sim, faz falta, né? Não só para a torcida, mas para o time, porque você ganha motivação com um título. Quando você conquista um título, é um motivo a mais para você se empenhar dentro de campo e buscar outras conquistas. Se fosse assim, o Cruzeiro não seria o time que é hoje. Né? Só para citar aqui um exemplo bem claro. Hoje, o Vila Nova tem que tomar exemplo o Atlético Goianiense. Porque o Atlético fechou as portas determinado tempo, voltou, disputou a divisão de acesso do Goianão, foi campeão e vem disputando o campeonato goiano e sempre chegando na decisão. Quando não chegou na decisão, se eu não me engano, foi em 2008,
porque foi em Tumbiara e Goiás a decisão, mas quase chegou também. Mas de lá para cá, Atlético e Goiás sempre estiveram envolvidos na decisão do Campeonato Goiano. Agora o Vila Nova, desde 2005, não sabe o que é uma final. Não sabe o que é conquistar um título desde 2005. Perdeu em 2004 para o Craque de Catalão e em 2005 ganhou. Mas depois disso, nunca mais ganhou um título de campeão goiano. Faz muito tempo. Vão fazer 10 anos sem o título estadual aí que o Clube Colorado não consegue conquistar. Bom, volta para cá. Já que nós falamos do Atlético Goianiense, está envolvido na Série B, o último adversário do Vila Nova vai ser a Portuguesa na última rodada, né, 38ª rodada, que vai ser no próximo final de semana. Os dois clubes não têm mais nada a perder, até porque se encontram na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Mas, em contrapartida, o nosso outro representante goiano foi heróico. Com 1 a menos, arrancou os 3 pontos fora de casa, 2-1 em cima do Sampaio Corrêa e mantém a chance e vivo na disputa pela elite do futebol brasileiro. Não, além disso, ainda tem uma grande chance, né, de o Boa Esporte ser punido, né? Eu não sei em que pé está essa situação, não sei se você sabe, Hélio, mas existe a grande chance, né, disso acontecer. Tem essa chance, até porque não foi uma equipe só que denunciou o Boa. Foram se eu não estou enganado, o América Mineiro, o Avaí, foram três equipes que denunciaram o Boa por conta de um jogador romão do Boa. E aí tá tudo isso envolvido aí, mas o Atlético tem que esquecer isso. Tem que esquecer isso, tem que jogar e torcer pro Boa perder, né? Não precisa nem torcer pro Boa perder. Um empate do Boa já basta. Mas a dificuldade é porque o Boa também vai enfrentar um time que está lá na zona de rebaixamento, né? Rebaixado já o Icasa. Só que o Icasa não vai querer se despedir da Série A, da Série B, melhor dizendo, com uma derrota. E ainda mais joga em casa. A esperança do Atlético Goiano é essa, né? Esse é o detalhe. Mas que é a grande dificuldade do Atlético. Apesar de que o Atlético enfrenta um adversário fácil, né? Entre aspas, né? Que é um time já rebaixado, que é a Portuguesa. O Boa enfrenta um já rebaixado. O Atlético não enfrenta fácil, não. Portuguesa? Não, quem enfrenta a Portuguesa é o Vila Nova. O Vila Nova. O Atlético pega o Santa Cruz. Então é complicado. Só que o Santa Cruz não tem mais nada a perder no campeonato. Ele não cai nem sobe. Que tem 52 pontos e é o 10º colocado. Se ganhar o jogo, vai a 55. Não faz diferença para o Santa Cruz. Agora, se o Atlético ganhar, o Boa empatar, se o Boa apenas empatar o jogo, já é excelente para o Atlético Goianiense, porque com o Boa empatando, o Boa vai a 60 pontos. O Atlético vencendo o Santa Cruz vai a 62. Então, assume a 4ª colocação e sobe junto com Joinville, Ponte Preta e Vasco. E aí tem que ficar ligado no jogo do Avaí. Só que o Avaí enfrenta o Vasco na ressacada. Por mais que o Vasco tenha os problemas que tenha, ainda é um time melhor do que o do Avaí. Então o Vasco provavelmente deve tirar pelo menos um pontinho ali. Então ao Atlético basta vencer o Santa Cruz no Serra Dourada no sábado às 4h20 da tarde. E o Boa empatar para que o Atlético consiga aí o retorno à elite do futebol nacional. Apenas isso. E o detalhe do jogo contra o Sampaio Corrêa é que o Atlético teve um jogador expulso durante a partida, jogou a maior parte do tempo com 1 a menos e com os gols do Jorginho e do Júnior Viçosa conseguiu os 3 pontos e 2-1 fora de casa, 59 pontos, é a mesma pontuação que o Boa, só não está à frente do Boa porque o Boa tem uma vitória a mais que o Atlético Goianiense. Aquele jogo que o Atlético perdeu na rodada anterior a essa, eu não lembro contra quem que foi a partida, se ele houvesse vencido, ele estaria à frente. Aí seria pelo saldo de gols, não pelo número de vitórias. Mas ainda pode acontecer. A chance do Atlético é enorme. Depende apenas dele e do tropeço do Boa, mas primeiro faz a parte dele. Se o Boa tropeçar, ótimo. Mas se fizer a parte do Atlético pela campanha que fez até aqui, é um time que merece ser aplaudido, né, porque foi um time que foi falado da seguinte forma: é um time que vai brigar para não cair. E hoje nós chegamos na última rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser no próximo final de semana da Série B, com o Atlético tendo chances reais
e grandes de um acesso para a Série A. De um acesso para a Série A, de volta à elite do futebol nacional e fazendo assim com que o estado de Goiás tenha 2 equipes em 2015 na elite do futebol nacional. Seria ótimo. Ótimo, com certeza, né? Seria ótimo para o futebol goiano e principalmente para o Atlético, por tudo que fez durante a competição e por tudo que sofreu, troca de técnico e tudo mais. E aí o próximo adversário do Atlético é o Santa Cruz no Serra Dourada, diante da sua torcida. Aí a torcida tem que comparecer porque o time está brigando por um acesso. E não vem com aquela história só porque a torcida do Atlético é mais antiga, mas tem que colocar pelo menos 10 mil. Tem. Pelo menos 10 mil tem que colocar. Paysandu e Macaé, que estavam disputando o título de terceira divisão, colocaram 37 mil. Por que aqui não vai colocar no mínimo 10 mil? E o jogo é no sábado, né? No sábado, à tarde. Tranquilo, né? Já saiu do trabalho, o pessoal que trabalha, quem trabalha no sábado trabalha até manhã, trabalha até o início da tarde, né? Tem a tarde livre para reunir a família e torcer para o Atlético Goiano, né? Exatamente. Que a diretoria também deve fazer uma promoção. Tem que fazer, assim, tem que fazer não tem que aproveitar para ganhar dinheiro. Eu acho que tem que pensar nesse título, porque nesse acesso, né? Que se ganhar o acesso, eu acho que é muito melhor do que colocar um preço alto e poucos pagantes nesse jogo. Até porque se ele conquistar o acesso, a verba de TV dele aumenta. Aumenta. Então já tem uma renda. Pensar nisso, eu acho que a diretoria tem que colocar um ingresso mais acessível aí para atrair o público, para ser uma boa opção para o pessoal, para os torcedores do Atlético irem até o estádio no sábado, né? Exato. Bom, continuando falando da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou no empate com o Icasa. Icasa, que é o próximo adversário do Boa. Já que atrapalhou o Vasco, atrapalha o Boa também. Arranca só um empate. Consegue, né? Conseguiu arrancar do Vasco. Isso no Maracanã lotado. Isso porque o Vasco já tinha garantido seu acesso, saiu na frente, né? E ainda... Mas sofreu, hein? Mas foi sofrido e é uma vergonha, né? Um time que era... Sinceramente, o Vasco era para estar... Era para ser o campeão. Para ter se consolidado o título já, né? Sim. Já era para estar comemorando junto com o Cruzeiro. E nem briga por isso. Não, sem nem chance, briga. Não tem só Joinville e Ponte Preta. E o Joinville com maior possibilidade, né? Porque o Joinville é o líder com 70 pontos e a Ponte Preta é a vice-líder com 68. Só uma derrota aí do Joinville para a Ponte Preta conseguir. Só que a Ponte Preta precisa ganhar também. Não adianta. Se só o Joinville perder, a Ponte não ganhar. Isso é óbvio, né? Mas porque senão manteria os mesmos pontos, né? Ele também. A gente só tá falando que para a Ponte Preta ter chance, o Joinville tem que perder, porque nem adianta ele empatar. Exato. Bom, o Vasco empatou por 1-1. Aí nós vamos ver o gol do Icasa. Por mais que esteja brigando para não cair, né, já caiu. Mas pode atrapalhar muita gente ainda. Atrapalhou a festa do Vasco, do acesso. O Nilson marcou aos 9 do segundo tempo. Isso no Maracanã. A torcida do Icasa até que foi, hein? Compareceu também, né? Apesar do time não estar tão bem, já está rebaixado aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Só falta definir uma vaga também. Só mais uma, né? Todas as outras 3 já estão bem definidas. Tanto o rebaixamento quanto o acesso. Isso aí. No caso do acesso, Boa Esporte, Atlético Goianiense, Avaí, América Mineiro e, por incrível que pareça, até o Ceará tem chance. O Ceará poderia ter conseguido seu acesso aí, mas depois da Copa do Mundo e daquela eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil, o time morreu. Morreu. Lamentável, né? Na zona do rebaixamento, nós já temos Icasa, Vila Nova e Portuguesa já rebaixados. Brigando para permanecer, nós temos Oeste, América de Natal e Bragantino. Esses 3 aí brigam para não cair a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos ver então os resultados, né, da Série B, nessa penúltima rodada aí do Campeonato Brasileiro. Aí nós tivemos América de Natal 1, Náutico 0, Bragantino 1, Paraná 1, Vila Nova 3, ABC 5, Ponte Preta 1, América Mineiro, aliás, Ponte Preta 0, América Mineiro 1, Vasco 1 e Icasa 1, Joinville 1, Luverdense 1, Boa Esporte 1, Oeste 0, Santa Cruz 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Atlético Goianiense 2, Ceará 2, Portuguesa 1. A classificação de momento da Série B após
A 37ª rodada ficou da seguinte forma: o Joinville é o líder com 70 pontos, a Ponte Preta é a vice-líder com 68, o Vasco é o terceiro com 63, e esses três já subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. O Boa Esporte é o quarto colocado com 59 pontos, também com 59 vem o Atlético. O Boa só está à frente do Atlético por conta do número de vitórias. Também com 59 vem o Avaí, que fica atrás do Atlético Goianiense aí na questão do saldo de gols, né? Porque o Atlético Goianiense tem mais gols marcados aí do que o Avaí. Sétimo é o América Mineiro, oitavo o Ceará, e esses aí ainda com chances de brigar pelo acesso. Na zona do rebaixamento temos Bragantino com 43, Icasa com 40, Vila Nova com 29, Portuguesa com 25. Lembrando que Icasa, Vila Nova e Portuguesa já foram rebaixados à Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, já que falamos da Série B do Campeonato Brasileiro, também teve rodada da Série A, rodada que começou no sábado com 2 jogos. O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e tá lá no G4. Voltou no G4, mas o seu companheiro Grêmio não quis te dar uma mão, não. Não. Eu não gostei do resultado do Grêmio. Eu também não gostei, não. E aí o Inter marcou nos acréscimos o gol aí, vencendo a equipe reserva do Atlético Mineiro, que não foram os titulares. Até a equipe reserva do Atlético Mineiro é boa. É difícil, né? E é uma derrota que até que não foi tão problemática assim, né? O time tá poupando jogadores, né? Tem decisão na quarta. Tem decisão na quarta, que é muito mais importante, né? Que agora o Cruzeiro está indo motivadíssimo, né? Conquistou o título e pode conquistar o segundo numa mesma semana, né? E sem pressão. O Cruzeiro ainda vai sem pressão do Brasileirão. Vai tranquilo, porque agora só joga no Brasileirão para cumprir tabela mesmo. Já acabou tudo, então tá tranquilo mesmo. E o Atlético tem que fazer, vai sofrer o inverso, né? Vai sofrer o inverso, já que ele sempre revertia as vantagens. Dessa vez ele tem a vantagem. Aí o Internacional marcou um gol durante os acréscimos da partida, vencendo o Atlético Mineiro por 2-1. Com a vitória, o Internacional voltou ao G4. Ele tinha assumido a terceira posição provisoriamente, até porque ainda haviam jogos de domingo para acontecer. E com os jogos de domingo ele caiu para a quarta posição, mas está ali no grupo dos 4 que se classificam para a Libertadores da América. Na próxima rodada, o Internacional pode ajudar ou atrapalhar o Palmeiras, até porque são os adversários. Eu acredito mais em atrapalhar do que ajudar. Sim, até porque o Inter vai lutar por essa vaga no G4 até o final. E a diferença do Palmeiras para o Vitória da Bahia é só de 1 ponto, que é o primeiro na zona. Só um pontinho, né? Que se o Vitória tivesse ganhado... teria jogado o Palmeiras na zona. Teria jogado o Palmeiras na zona. O próximo adversário do Atlético Mineiro é o Coritiba. E o Atlético Mineiro recebe o Coritiba em casa. O Coritiba lutando ainda para não cair. Ainda existe a possibilidade real, até porque a diferença do Coritiba para o Vitória, que é o primeiro na zona, é de apenas 3 pontos. E ainda existem 6 pontos em disputa. Situação fácil do Coritiba, hein? A zona ainda continua a zona. Eu posso falar aqui que 3 já foram. Eles colocaram 1 só, mas 3 já foram rebaixados. Matematicamente, né? Matematicamente, só o Criciúma está rebaixado, Sim. né? Mas é incontestável que Botafogo e Bahia já não conseguem escapar desse rebaixamento aí. Sim. Bom, falando do Criciúma, né? O Criciúma jogou com o Flamengo ontem à tarde. O Flamengo saiu na frente, mas cedeu o empate. O Flamengo fazendo testes e o Criciúma brigando para não ser o primeiro rebaixado. Mas com o resultado, acabou aí sendo o primeiro rebaixado de forma matemática a Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. O Flamengo faz o correto, né? Depois daquela derrota para o Atlético Mineiro, já não tem mais nada a perder no Campeonato Brasileiro, porque não cai... Faz parte da zona morta, não né? cai e nem sobe. Então, como você falou, faz parte da zona morta. É hora de testar os jogadores para a próxima temporada, já que o Vanderlei Luxemburgo permanece no Flamengo para a próxima temporada. E aí ele terá tempo para trabalhar todo o elenco do Flamengo e fazer testes aí, observando jogadores da base, inclusive. E o empate derrubou o Criciúma, que foi o primeiro rebaixado matematicamente, Clara. E foi o que eu cantei a pedra também, né? Eu falei que ia ficar empatado essa partida. Sim.
Não, você apostou no Criciúma. Você voltou Não. atrás e apostou no Criciúma. Não, eu Não? falei que ia ficar empate, que eu falei que eu não torcia contra, que eu queria que o Criciúma rebaixasse e não torcia a favor do Flamengo. Aí eu perguntei assim ainda, eu falei, Eu não lembro se eu tiver empatado, o Criciúma cai. Aí você falou, cai. Eu falei, então vai ficar empatado. Não. Enfim, a gente tem a cópia do vídeo, tá? Ah, não vou discutir eu sei com, o que eu disse. não vou discutir com você. Não vou discutir com você, porque senão eu vou me dar mal. Ainda bem que sabe. Bom, o próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro da Série A é o Vitória. E o Flamengo recebe o Vitória no Maracanã. O próximo jogo do Criciúma é o Sport. O Criciúma já não tem mais nada a perder no campeonato, já foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo pode ajudar ou atrapalhar o Palmeiras, já que ele enfrenta o Vitória da Bahia. Se vencer o Vitória, o Flamengo ainda dá uma chance do Palmeiras respirar. Caso o Palmeiras consiga se salvar, pode ser com 39 pontos ou com 42 pontos. E isso seria a segunda vez que isso aconteceria. Se eu não me engano, apenas uma equipe conseguiu isso e foi o Botafogo 2006, se eu não estou enganado. Com 42 pontos. Se acontecer do Palmeiras se salvar com 39, vai ser a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro. Bom, falando do Campeonato Brasileiro, ele não marcou durante a Copa do Mundo. Mas, depois que voltou pro Fluminense, ele resolveu fazer gols. De vez em quando ele faz uns, né? Tem dia que ele resolve fazer 2, mas dessa vez ele não deu conta não. Foi só 1. Isso para ajudar o Fluminense, que ia perdendo para o Sport. E aí a gente vê o primeiro gol do Sport, o garoto Mike, aos 10 minutos do primeiro tempo, abriu o placar contra o Fluminense na Arena Pernambuco. O Everton Páscoa empatou o jogo, né, para o Fluminense, gol contra do Everton Páscoa, empatando para o Fluminense. Joelinton marcou aos 39 do primeiro tempo. E no apagar das luzes, aquele que era o cone durante a Copa do Mundo na seleção brasileira, aos 46 do segundo tempo, marcou o gol de empate, evitando a derrota do Fluminense para o Sport na Arena Pernambuco. Empate em 2-2. E a Libertadores mais longe do Fluminense, Clara. Bem mais longe. E o Fluminense que não tem chance, não acredito mais em chances reais aí de uma vaga no G4. Olha, apesar do empate, ele ainda tem chance. Chance tem, mas chance eu tem, não mas acredito. é muito pequena. Em chances reais eu não acredito. Ele tem Atlético Mineiro e Grêmio à frente dele. O Atlético Mineiro 3 pontos à frente, são 6 pontos em disputa ainda. E tem o Internacional que também está à frente. O Grêmio está 2 pontos à frente. Então ele briga com esses 3, Internacional, Atlético Mineiro e Grêmio, para conseguir essa vaga aí na Libertadores da América. Acho pouco provável, aliás, penso que é pouco provável que o Fluminense consiga essa vaga. Muito difícil, até porque o Atlético Mineiro vai ter jogos fáceis. Um dos jogos é contra o Coritiba. Um dos jogos é contra o Coritiba. O Internacional pega o Palmeiras. Não é um jogo tão fácil porque o Internacional, o Palmeiras briga para não cair. O Coritiba também não chega a ser um jogo fácil para o Atlético Mineiro porque o Coritiba também briga para não cair. E aí o Fluminense tem um joguinho mais difícil, com alguém que também briga pelo G4, que é só o Corinthians. Aí eu vou torcer pro Fluminense, viu? Mas eu acredito que o Fluminense não tem chances tão reais assim e consideráveis desse G4, não. Até porque eu vou colocar da seguinte forma: caso o Corinthians ganhe do Fluminense na 37ª rodada, fecha a conta porque o Corinthians já vai estar na Libertadores. O Cruzeiro já está garantido. O São Paulo já está garantido. O Corinthians vencendo o Fluminense na próxima rodada chega a 69 e já vai estar garantido na Libertadores da América. Aí fica Internacional, Atlético Mineiro e Grêmio brigando pela 4ª vaga. E isso se o São Paulo não for campeão da Sul-Americana, que aí diminui uma vaga. Tem isso, né, que pode afetar ainda esse número de vagas aí do G4. Bom, volta pra cá. Vamos seguir aqui falando do Campeonato Brasileiro da Série A. E já que nós tocamos no nome do São Paulo, que joga inclusive na próxima quarta-feira contra o Atlético Nacional de Medellín no Morumbi, buscando aí reverter o resultado negativo da primeira partida, derrota de 1-0 na Colômbia, para poder ir à final da Sul-Americana. O São Paulo venceu o Santos
por 1-0 na Arena Pantanal com gol do jovem Bosquilha. Bosquilha aí que é um dos jogadores aproveitados pelo Galo na seleção de base, na seleção sub-20, né? E foi ele o autor do gol aí. Nesse momento aí, o Cruzeiro não estava sendo campeão, aos 9 do segundo tempo. Porque o jogo lá no Mineirão estava empatado em 1-1. E a torcida do São Paulo foi a loucura, né, nesse momento, né? Até que aconteceu o segundo gol do Cruzeiro e a torcida calou, né? O Santos, por mais que a gente já tinha falado aqui, tentou segurar o resultado e acho que até segurou bem, viu? Pela qualidade do São Paulo, né? Que é muito melhor, o São Paulo com time reserva, né? Conseguiu ganhar do Santos, né? Ambos fora de casa, mas com a vantagem da torcida do São Paulo, que é bem maior do que a do Santos, indiscutivelmente. Conseguiu aí essa vantagem aí que não foi tão inesperada, né? Foi como a gente já tinha falado. O Santos ia lutar para segurar o resultado, para tentar uma vitória, e eu acho que conseguiu, mas não foi o suficiente aí não, mas foi o suficiente para não dar o título para o São Paulo também. Porque os dois jogos começaram no mesmo horário, no Cruzeiro e Goiás, Santos e São Paulo. O São Paulo precisava de uma derrota do Cruzeiro ou até mesmo um empate para que ainda pudesse sonhar, porque se o Cruzeiro empata com Goiás, a diferença cai para 5 pontos. E nós ainda temos 6 pontos em disputa no Campeonato Brasileiro da Série A. Só que o São Paulo fez a parte dele, mas esqueceu de contar com o Goiás e de contar com o Cruzeiro. Esqueceram de avisar o Goiás. Goiás, vai lá e ganha do Cruzeiro. E não adiantou, né? Esse do Cruzeiro a gente já esperava que não ia ser fácil para o Goiás aí. Bom, o próximo adversário do São Paulo é o Figueirense, que com a vitória ontem, né, conseguiu se livrar do rebaixamento e garantiu sua permanência. E adivinha só quem vai rebaixar o Botafogo? Quem? O Santos. Santos e Botafogo na Vila Belmiro. A última vez, né, ficou 5-1. Acho que foi 5, né? 5-0. Acho que foi 5. O André ainda falou: não, moço, para aí. Chega. Né? Chega, tá bom. Tomara que se faça a mesma coisa, né? Eu acho que vai ser bem legal. Só que dessa vez não vai ser o Andrei, né? Vai ser o Jefferson. Aí já é mais difícil. Mas pelo menos uns 2-0 podia conseguir, né? Se bem que, pelo andar da carruagem, o Botafogo já chega na partida contra o Santos rebaixado. Tem isso também, né? Pelo andar da carruagem, já chega rebaixado. Bom, 2013, o Campeonato Brasileiro foi azul. 2014 não foi diferente. E a festa foi da torcida cruzeirense no Mineirão contra o Goiás. 2-1, Ricardo Goulart abriu o placar aos 13 do primeiro tempo, depois de cabecear cruzamento do garoto Mike. 1-0 aí para o Cruzeiro. Nesse momento aí, o Cruzeiro estava sendo campeão independente de qualquer outro resultado da rodada no Campeonato Brasileiro da Série A deste domingo. Só que o Cruzeiro esqueceu de avisar ao Samuel, tão criticado pela imprensa goiana, tão criticado por vários veículos de comunicação. Após cobrança de falta do volante Davi, Samuel escorou no peito e emendou para a rede, empatando a partida. Até aí tudo bem, 1-1. Sim. Torcida do Cruzeiro fazendo festa. Houve lances polêmicos que eu não deixaria de acontecer. E foi debaixo de muita chuva essa partida. Foi uma partida bastante alagada, né? Sim, e aí 1-1, aos 22 do primeiro tempo, o empate do Samuel, jogador que veio emprestado do Fluminense para o Goiás. Foi um belo gol também, né, Clara? Cobrança de falta. Né? A zaga falhou, dominou, colocou lá dentro, no ângulo. 1-1. Até aí tudo bem, a torcida do São Paulo desceu feliz com o resultado, empate em 1-1 do Cruzeiro, mas ainda dava o título ao Cruzeiro, o empate em 1-1. Outro detalhe, foi assim pro intervalo, e o jogo lá, Santos e São Paulo empatado 0-0, o título até aí do Cruzeiro, porque 7 pontos, a vantagem ainda seria de 7 pontos, e o Cruzeiro ainda conquistaria o título, até porque restariam 6 pontos em disputa. O São Paulo fez o gol aos 9 no segundo tempo. Aí mudou tudo de figura. O Cruzeiro estava jogando com o regulamento na mão. Não sabia o resultado do São Paulo ainda. O São Paulo fez o gol aos 9. São Paulo ainda tinha chance. Tinha.
A partir do momento que descobriu que o São Paulo fez o gol, O Cruzeiro foi pra foi cima. pra cima. Aos 18 minutos, depois do cruzamento, Everton Ribeiro colocou na rede 2-1 pro Cruzeiro. E aí a festa foi mineira, a festa foi da China Azul, como é conhecida a torcida do Cruzeiro. E infelizmente acabou pro São Paulo e pros outros postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Cruzeiro nessa temporada de 2014 conquistou, vamos dizer assim, de forma antecipada, né, o Campeonato Brasileiro com 2 rodadas. E que ele assumiu a liderança na 12ª rodada, depois de vencer o Criciúma fora de casa por 2-1. Se contarmos com a 12ª rodada e até a 36ª, são 24 rodadas na liderança. Mas se contarmos com o Campeonato Brasileiro do ano passado, são mais de 30, quase 40 rodadas na liderança. Um campeonato inteiro à frente dos demais concorrentes aí, juntando o Campeonato Brasileiro de 2013 e o deste ano, nos quais o Cruzeiro se sagrou campeão e agora bicampeão. Agora o Cruzeiro, o próximo desafio dele é tentar a tríplice coroa, onde enfrenta o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. Depois disso, o Cruzeiro enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. O Cruzeiro já é campeão mesmo. E a Chapecoense não cai mais. E o Goiás enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. O último jogo do Goiás aí fora de casa no Campeonato Brasileiro, porque depois no final enfrentar a Chapecoense aqui no Serra Dourada. Aí você vai poder ver essas 2 equipes verdes no Serra. A Chapecoense e Goiás. Né? É o jogo que tá todo mundo esperando, que vai ser o que mais tem gols, né? Porque Será? foram os 2 times que mais golearam esse ano, né? As maiores goleadas foram deles. Foram, uma da Chapecoense em cima do Internacional, 5-0. Né? Empata também quando... Não, 4-0, não é 4 gols de diferença. Ah, 4-1. Foi 5-1. Ah, então sim. são 4 gols de diferença. Agora a maior é a do Goiás, né? 6-0 em cima do Palmeiras. Mas aí tá todo mundo esperando que vai ter gol pra caramba nessa partida, né? Será? Eu acho que é uma partida boa de se ver, viu? Realmente. Que dia que é? Dia 7 de dezembro, se eu não estou enganado. 7 de dezembro. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Sim, deve dar no domingo. Mais provável. Bom, já que nós falamos do campeão, que é o Cruzeiro, merecidamente, quem está sofrendo, apesar de um estádio bonito, mas não tem time, é o Palmeiras. Palmeiras. Estádio tem, time é o que não tem. Esqueceram de fazer o time, né? Isso aí é normal. Jogando no Couto Pereira, o Coritiba saiu na frente, apesar do Fernando Praz tentar evitar ali, mas não deu. 1-0 para o Coritiba. E não ficou só no 1-0. O Coritiba fez o segundo para se afastar da zona, pelo menos um pouquinho respirar mais tranquilamente. Né? Zé Lova fez o primeiro. E aí, Joel, camaronês, fez o segundo. 2-0 para o Coritiba, e só aos 25 do segundo tempo. E a situação do Palmeiras é desesperadora. Simples assim. Não se pode fazer nada, né? A Chapecoense fez o trabalho dela, né? Ganhou de 2-0 aí, né? A Chapecoense precisa de mais uma vitória para garantir só. Mas 45, mas pelo andar da carruagem aqui... já tá fora, né? É bem mais provável o Vitória, Bahia ou Coritiba cair do que a Chapecoense. E ninguém quer que a Chapecoense caia, né? Todo mundo quer a Chapecoense ano que vem na Série A pra ter zoeira de novo, né? Mas vai ter zoeira mesmo se ela não ficar. Não, mas a Chapecoense é o melhor, assim, a Chapecoense vai ser nomeada a melhor equipe do Campeonato Brasileiro, só por ter proporcionado tantas alegrias. Eu vou falar um negócio seguinte, olha só, Cruzeiro, vocês já ganharam o título mesmo, deixa a Chapecoense ganhar, o jogo é na casa deles, na Arena Condá, já deixa... Pode ser que esteja comemorando outro título, a né? tríplice coroa. Então, assim... Eu vou falar o seguinte, se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil na quarta-feira, o time do Cruzeiro contra a Chapecoense é totalmente reserva. Provavelmente. Totalmente reserva. Se brincar, mesmo que perca o título pro Atlético Mineiro, o time contra a Chapecoense vai ser reserva, não vai ser o titular, não. E na próxima rodada o Palmeiras enfrenta só o Internacional, fora de casa. Que vai dar um ataque nesse Palmeiras.
situação do Palmeiras que tá totalmente crítica, né? Tá respirando com a ajuda de aparelhos. Realmente. E o próximo desafio do Coritiba é o Atlético Mineiro. É outro que também respira com a ajuda de aparelhos. Até porque na classificação... Agora a gente fala classificação. Vamos falar da classificação agora, né? Bom, no Campeonato Carioca, a parte da Chapecoense, depois de golear o Fluminense por 4-1, foi a vez do Botafogo. 2-0 na Arena Condá, a favor do estreante na Série A do Campeonato Brasileiro. Deve ter lotado o estádio também, né? Porque é pequeno, o time tá estreando na Série A, pega um Botafogo. É defesa do Botafogo e é uma mãe também, hein? É, com certeza. Chegaram fácil, jogador livre, recebeu e só escorar pro fundo das redes do Jefferson. E tá aí, Chapecoense dando alegria pra nação brasileira, né? E os torcedores carioca estão felizes, né? É Só os lógico. botafoguenses que não. Não, mas o resto, maioria na paixão nacional, Chapecoense agora. Acho que o pessoal só não torce pro Chapecoense quando é o próprio time, né? Contra o próprio time, mas em qualquer outra partida, Chapecoense é a favorita. A Chapecoense venceu o Botafogo por 2-0. Com a vitória, a Chapecoense chegou aos 42 pontos, se afastou um pouquinho da zona do rebaixamento, né? Ele está na 14ª colocação. E aí, colocou mais lenha na fogueira do Botafogo, que o Botafogo tem eleição amanhã, inclusive, para novo presidente. O Maurício Assunção Devia não fazer fica. uma eleição para um novo time, né? Sei lá, acho que novo presidente Não vai resolver. Nesse momento não é tão importante assim. Não. E a situação do Botafogo fica crítica pela seguinte situação. O Botafogo, não adianta, o Botafogo já está rebaixado. Por mais que se fale que se o Botafogo vencer as próximas 2 partidas, ele não rebaixa. Eu vou falar o porquê. O Botafogo tem 33 pontos. É o 19º colocado, vice-lanterna. Ele, em 36 jogos, teve 9 vitórias e tem um saldo de menos 15. O Bahia tem 34 pontos, tem uma vitória a menos que o Botafogo e o saldo dele é menor que o do Botafogo ainda, menos 12. O Vitória, que é outro time da Bahia, tem 38 pontos, tem 10 vitórias e menos 12 de saldo. Por mais que o Botafogo vença as próximas 2 partidas, isso é, caso aqui, isso contando, aliás, Bahia e Vitória não podem vencer. Bahia e Vitória não podem vencer. Porque caso eles vençam, o Botafogo é rebaixado. O Palmeiras, se vencer uma partida, ele já deixa o Botafogo para trás. Já deixa o Botafogo na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo, além de precisar vencer as próximas 2 partidas, tem que torcer por tropeços dos adversários. O do Palmeiras é mais difícil, porque o Palmeiras enfrenta o Internacional, mas pode acontecer de tudo. O Internacional caiu diante da Chapecoense, por que não pode cair diante do Palmeiras? Mas a Chapecoense é diferenciada. Sim. E aí tem o detalhe. Não compare Chapecoense com o Palmeiras, que eu fico ofendida. O detalhe, se o Palmeiras ganhar, ele vai a 12 vitórias. Por mais que o Botafogo ganhe os próximos 2 jogos, ele iria a 39 pontos, só que apenas a 11 vitórias. Com 11 vitórias, e tem um time aqui que tem 11 vitórias, 10, 11, 12, ele não conseguiria se manter na elite do futebol nacional. Então eu coloco da seguinte forma: o Botafogo já chega para jogar contra o Santos no próximo final de semana, rebaixado à 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Tá bom, né? O Hélio falou, a água parou, então. O que chega também dessa forma, mas que ainda tem chance, é o Bahia. O Botafogo enfrenta o Santos no próximo final de semana e a Chapecoense encara o Cruzeiro na Arena Condá. Vamos lá conferir os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí no sábado o Internacional venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O Bahia perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. Teve um lance polêmico que foi pênalti a favor do Bahia que o juiz não deu. No domingo o Flamengo empatou 1-1 com o Criciúma. O Sport empatou 2-2 com o Fluminense. O Santos perdeu por 1-0 para o São Paulo. O Cruzeiro se sagrou campeão, aliás, bicampeão brasileiro ao vencer o Goiás por 2-1. O Figueirense venceu 2-0 o Vitória. O Corinthians venceu por 1-0 o Grêmio com o gol do Paulo Guerreiro. O Coritiba bateu no Palmeiras 2-0. A Chapecoense bateu no Botafogo também 2-0. Com isso, a classificação de momento ficou assim.
Cruzeiro líder com 76 pontos, São Paulo vice-líder com 69, Corinthians o terceiro colocado com 66, Internacional é o quarto colocado com 63, Atlético Mineiro 61, Grêmio 60, esses aí os clubes que ainda brigam, né, no caso Corinthians, Internacional e Atlético Mineiro e Grêmio brigam pela Libertadores. Do 14º para baixo, o pessoal brigando aí para não cair, tem Chapecoense, Coritiba, Palmeiras e abrindo a zona tem Vitória com 38, Bahia com 34, Botafogo com 33 e Criciúma com 31 pontos. Criciúma já rebaixado à segunda divisão do Brasileirão. Assim ficou a classificação de momento após a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, e o final de semana foi movimentado no mundo esportivo, não apenas pelas rodadas que definiram aí o campeão brasileiro, o primeiro rebaixado à Série B do Brasileirão, né, os três que já estavam classificados à Série A e outros rebaixados à Série B e também o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Também teve campeão na Fórmula 1, Lewis Hamilton fez uma boa corrida, conquistou aí, apesar de ter problemas no carro, né, conquistou aí o seu bicampeonato na categoria, principal categoria do automobilismo mundial. E aí a gente já tem imagens da largada, né, que o Hamilton já passou o Rosberg logo na largada, né, então já teve essa ultrapassagem aí e se manteve à frente do Rosberg o tempo todo. Mas o alemão Nico Rosberg, ele teve problemas no carro, foi uma pena. Foi uma pena e ele depois acabou que conformou-se e disse que o Hamilton mereceu ter levado o título, né? E a gente teve momentos fofos também, né, durante a comemoração, né, depois que o Hamilton ganhou a corrida, né? O beijinho da namorada dele no capacete, né, da Nicole. Então foi um momento do fim de semana. E aí o Lewis Hamilton com a vitória, ele não precisava nem vencer a corrida, já que seu companheiro... Lugar, né? E teve um momento que ele ficou em segundo lugar com o Massa, na pole, né? Que foi... O Massa quase conseguiu vencer a corrida. Quase conseguiu. Dá uma esperança, pelo menos, né? Pela corrida que ele fez ontem, né? Aí, e pela momento, estratégia... O beijinho, o beijo da Nicole. Super meigo. Bom, parabéns ao Lewis Hamilton, né, que conquistou seu segundo título. O primeiro foi em 2008, no qual ele disputava, inclusive, com o Felipe Massa. Na época na Ferrari, o Felipe Massa perdeu o título na... que o Rosberg cumprimentou, né, o Lewis Hamilton e parabenizou ele pela corrida, enfim, e aceitou que ele não teve muita sorte, né. Mas foi merecido. Foi merecido, né? por tudo que o Hamilton fez durante a temporada e por tudo que a equipe Mercedes fez também. A Mercedes foi disparada a melhor equipe, né? O Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio, né? O Felipe Massa, por incrível que pareça, fez sua melhor corrida e terminou na segunda colocação. E a Williams também fez sua melhor corrida com o Valtteri Bottas, né? Companheiro. Teve dobradinha da Mercedes aí, né? Nessa corrida. Sim, o finlandês aí ficou na terceira colocação. Daniel Ricciardo da RBR foi o quarto colocado. Jason Button, o quinto. Nico Hülkenberg, o sexto. Sérgio Pérez, o peruano, em sétimo. Sebastian Vettel, que se despede da RBR, né, foi o oitavo colocado. Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, ambos da Ferrari, nonos e décimos colocados cada um. Mas parabéns ao Lewis Hamilton pela conquista, né, e foi de forma merecida. E teve algumas despedidas também, né, nessa corrida, né? Sim, no caso o Fernando Alonso e o Vettel despediram-se da Ferrari, né? E o Button despediu da Fórmula 1. Button aposentou da Fórmula 1? Aposentou já. Nossa. Pode ser, né? Ele ainda não confirmou, mas é grande certeza. Deve ir para outra categoria, né? É o mais provável. Despediu-se da Fórmula 1. Você falou aí, o Fernando Alonso se despediu da Ferrari. O Sebastian Vettel se despediu da RBR, da Red Bull, melhor dizendo. E a Fórmula 1 volta dia 15 de março de 2015 com o meu piloto favorito já. Fernando Alonso? Felipe Nasr. Felipe Nasr é o grande favorito do ano que vem, né? Vai representar o mais Brasil. Um brasileiro, teremos dois brasileiros. Dois brasileiros ano que vem. Graças disputar, a Deus. Né? E aí eu aposto muito nesse Felipe Nasr, viu?
Vamos esperar. Já estou ansiosa para o dia 15 de março de 2015. É o Grande Prêmio de Melbourne, né, na Austrália, se eu não estou Na enganado. Austrália, isso aí. Bom, a rodada do Campeonato Brasileiro terminou, mas o que não termina, mesmo se o Campeonato Brasileiro acabar, é as piadinhas na web. Os torcedores do Botafogo têm sofrido e os palmeirenses também. Não, e teve piada pra tudo quanto é lado aí, né? Então vamos começar. Aí o Fluminense tinha um sonho de ir para a Libertadores, o Botafogo tinha um sonho de permanecer na Série A. Eu fui lá e acabei com o sonho deles. Me conhece dizendo, né? O Grêmio tá morto, não ganha títulos e também não ganha vaga. É, você ficou mais distante ainda, né? Vai pra onde? Pra segunda divisão. De novo? É, o Palmeiras aí ameaçadíssimo. E a terceira, se foi a terceira vez. Passando aqui rápido só pra lembrar. Goiás 6, Palmeiras. Esse dia foi louco. Esse foi. Torcida do Botafogo protestando contra a fase do time. Deu erro. Então não protestou não. Teve protesto não. Entendeu? Ele tá fingindo que entendeu, eu acho, não sei. Entrega a taça. Eu falei isso no começo desse campeonato, gente. Depois que voltou da Copa. Entrega a taça só pro Cruzeiro. Já tem pegou a jeito, taça, não. né, Dagoberto? Quem manda no Brasil é o Cruzeiro. E se ficar reclamando, em 2015 a gente ganha o Brasileirão de Deus novo. me livre. Não, Cruzeiro, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar um pouquinho de emoção pra esse campeonato. Bahia mais rebaixado que carro dos Velozes e Furiosos. E nem consolidou se rebaixado ainda, né? E tá perto. Fluminense segue vivo no sonho de nunca ter uma Libertadores. Paga a Série B, né? Boa. Paga a Série B que a gente pensa em Libertadores. Boa. Após a Segunda Guerra Mundial, que povo sofreu mais? Judeus? Palmeirenses? Palmeirenses, o povo mais sofredor desde a Segunda Guerra Mundial, né? É E tetra. aí aquela cena clássica, né, do Tetra do Brasil, só que dessa vez sendo lembrada pelo torcedor do Cruzeiro. Fim de ano é sempre a mesma coisa. Show do Roberto e Cruzeiro campeão. É, já 2 anos que é a mesma coisa. Palmeiras na Série B, Palmeiras na Série A. Valdívia gosta de jogar a Série B, gente. Tem que agradar ele, né? Volta logo, Série B. O torcedor já tá conformado, né? Lucas Silva tem 21 anos e já foi campeão brasileiro 2 vezes. O Atlético Mineiro tem 106 anos e foi campeão brasileiro 1 vez. A torcida não deixa, né? O torcedor do Cruzeiro não deixa isso pra lá, não. Você disse segundona, partiu. Partiu, hein? E hoje é o dia do Palmeiras, né? O dia que o Palmeiras gosta, segunda. Hip, Né? Eu tô Criciúma, fazendo a Dortmund. piada, Sim, ri, eu entendi, Hélio. é porque eu tô seguindo lá. Hip, Criciúma, Dortmund. É, o Criciúma que é nosso Borussia, né? Lance normal, bloqueio vale. Isso é pênalti, claro. Tanto é que o É. juiz deu. E o detalhe é que o Borussia Dortmund no campeonato alemão tá na zona. Tá na zona. Ano que vem tem clássico carioca no Moacirzão. Macaé e Botafogo. Macaé que acabou de subir pra Série B, já tá pensando no clássico, né? Pegue, agarre, capture, segura. Pegue o Cruzeiro agora. Ninguém consegue. Essa foi boa. Todas são boas, velho. Eu que selecionei. Tá ruim pra você? Imagina pro Filipão que tomou 7 da Alemanha e não vai conseguir ir pra Libertadores. É, só lamento, viu, Grêmio? Até o corretor já sabe. Que maldade, gente. Nem tem nada mas isso a é ver. verdade. Não, nem tem nada Isso a é ver. verdade. Nem tem nada a Não, ver, nem um gente. pouquinho, né? Não. Campeonato Brasileiro do ano passado que E eu ontem digo. tivemos, vale a pena ver de novo, né? O Cruzeiro campeão do Campeonato Brasileiro, né? É o bicampeonato, né? E o tetra. Assim não tem graça. O Cruzeiro é campeão todo ano. Também acho, Ô, viu, Luan. Cruzeiro? Ano que vem não precisa mais, não. Esse é o Luan do Atlético Mineiro. É. Provavelmente deve ir pro jogo, né? Na quarta-feira. Com certeza. É um motorzinho também, né? Daquele time do Atlético Mineiro, que é um time bom. O, claro, Faltou uma aí também, né? Que o time reserva do São Paulo é melhor que o do Santos, titular. Essa eu não achei muita graça, mas vale a por pena isso você não falar. colocou, né? Não, eu não achei ela, não. Eu vi não ela achou não, viu? antes, depois não achei. Ah, não. Olha só, antes da gente ir embora, né? Que tá encerrando o programa, saíram os grupos da Série A do Campeonato Goiano. A gente fala hoje ou deixa pra amanhã? Fala hoje, se abrir a internet e ajudar, abrir aqui, né? Mas já tem os grupos, né? Já foram definidos os grupos aí.
Goiás está de um lado, o Atlético do outro, né, já esperado. E o campeonato começa mesmo dia 1º de fevereiro, junto com os outros estaduais, o que já era previsto por todos nós. Cadê a competição, pô? Não abre a informação, cadê? Difícil, Hélio. Tá difícil. Eu quero abrir a notícia, não abre. Difícil, Hélio. A internet não vai, ué. Ah, internet, né? Acho melhor deixar isso pra amanhã, então, não? Não, vou achar, calma aí. Calma aí, não, ué. Calma aí, eu vou achar aqui. Não, ninguém que tem Eu sei, rapaz. Lembra daquela matéria do Vila? O time sub-17 ganhou do Goiás, 2-1. 2-1. Muito bem. Bom, eu não achei, não. Depois eu Enfim, procuro. amanhã a gente mostra. tudo certinho, com Amanhã a gente detalhe, mostra. não precisa essa confusão, não. O Goiás está num grupo, o Atlético no outro, o Goiás está no mesmo grupo que a Napolina. Mesmo grupo que a Napolina. Bom, claro, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma boa Palmeiras para todo mundo. Opa, segunda-feira para todo mundo, né? E até amanhã. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta.